Boa noite, pessoal, tudo bem? Sou eu, Tom. Sejam bem-vindos a mais um culto de oração. E eu estou aqui para compartilhar com vocês uma palavra de Deus. E assim como edificou a minha vida, eu espero que edifique a vida de vocês. Amém? Então vamos lá, vamos fazer uma breve oração. Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, ela renova a cada manhã. Obrigado por essa consciência. Espírito Santo de Deus nos instrui e nos ensina pelo caminho que devemos andar. Pai, obrigado pelo teu amor, por nos ensinar o amor, por manifestar o amor em Jesus. Obrigado por isso, Pai. O amor lança fora todo medo e une perfeitamente todas as coisas. Desde já eu quero lançar os meus medos e todos os medos das pessoas nos teus pés e que nós possamos nos unir a Ti perfeitamente, Pai. Senhor, que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua Palavra, que os nossos olhos, Pai, estejam focados no Senhor e que os nossos corações sejam terras férteis para manifestar a Tua Palavra e manifestar o Teu reino aonde quer que nós estejamos. Amém? Amém. Queridos, eu queria compartilhar com vocês algo que eu tenho vivido, que todos nós temos vivido. É óbvio que eu vou falar um pouco também de pandemia, mas não é só sobre a pandemia que eu quero falar, mas é sobre como nós reagimos às notícias ruins e com quem nós temos andado durante esse tempo. Então eu vou falar sobre notícias ruins, eu vou falar sobre empatia e vou falar sobre pessoas com quem a gente anda. Então, ou seja, pessoas danosas e pessoas que nos aproximam de Deus, né? Primeiramente, eu queria falar sobre notícias ruins. É engraçado que nesses tempos difíceis, tempos de doenças graves, vírus, bactérias, a pandemia, racismos, né? As previsões elas são amedrontadoras. Tudo parece que se resume a um único acontecimento e na verdade não é isso. Parece que o nosso tempo ele é estático, ele não é contínuo, o que não é verdade, né? A nossa vida ultimamente ela parece um íntere entre o ontem e o hoje. Parece que não vai ter outra coisa, né? E eu escutei outro dia um pastor falar, dizendo que a nossa vida ela não é uma foto. Ela se parece muito mais com um vídeo, com um filme. Ela tem início, meio e fim. E eu gostei disso, porque quando ele diz que a nossa vida ela não é uma foto, exatamente, ela não é estática. A nossa vida ela não está parada ali no tempo. Isso me remeteu a Jesus. Jesus ele passou pelo deserto. Nós estamos num estado, aquilo é passageiro. Então isso que nós estamos passando, a pandemia nós estamos passando por ela. E dependendo de como nós reagirmos à pandemia, nós teremos resultados na frente. Engraçado que a Bíblia diz o seguinte: a boca fala do que o coração está cheio e o coração se enche daquilo que a boca fala. Então nós temos que prestar atenção no que nós temos falado e no que nós temos escutado, no que nós temos prestado atenção. Amém? Eu sinto que o pior, na verdade, ele está na nossa mente. É como se fosse uma briga interna. E essa briga interna, ela vai ser constante, vai ser diária até a gente partir dessa daqui. Então, síndromes do pânico, crises de ansiedade, depressão, entre outros distúrbios mentais, eles nos aprisionam, né? Mas eu quero lembrar que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, né? Eu fico também impressionado como nós nos deixamos contaminar por essas coisas que são naturais e passageiras. Eu entendo que Jesus não chamou a gente para viver de forma natural. Eu realmente entendo hoje que Jesus chamou a gente para viver de forma sobrenatural, de forma espiritual, né? E Jesus foi o nosso maior exemplo, né? Ele mostrou para a gente como nós devíamos viver aqui no mundo, né? E essa forma não foi uma forma natural. Jesus a todo momento ele mostrava para a gente a forma com que ele vivia, a forma espiritual, a forma sobrenatural. E Jesus vivia de fé. Jesus ele manifestava a fé dele, né? A palavra de Deus fala que ele só fazia o que via o Pai fazer. Então nós devemos viver de forma espiritual e não de forma natural. Eu anotei alguns pontos aqui interessantes. Se nós estivermos como Tomé e não sabemos o caminho, Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso está lá em João 14:5.
Se não estamos em paz, Jesus diz o seguinte: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Isso está lá em João 16:33. E interessante que essa paz, ela é a paz que excede todo entendimento. Também está escrito na Bíblia o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Isso está lá em Filipenses 4, 6 e 7. Então, desse início, eu já quero dizer o seguinte: que a gente possa diariamente, nos dias de angústias ou até nos dias que nós estivermos bem, apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, que nós não tomemos forma deste mundo, mas que nós possamos renovar a nossa mente, levando nossos pensamentos cativos a Cristo, e então possamos experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? O outro tópico que eu queria falar com vocês fala empatia. E empatia é como nos colocarmos no lugar dos outros. Isso é uma palavra que a gente tem falado, que tem se falado muito ultimamente. E Jesus era especialista nessas relações interpessoais, né? E eu entendo que Jesus sempre se colocava no lugar do outro. Jesus sempre reagia em amor a tudo aquilo que ele fazia, a todas as pessoas que chegavam até ele, né? Inclusive a palavra de Deus diz o seguinte, que Jesus jamais lançou fora aqueles a quem o Pai enviou. Então todas as pessoas que chegavam com problema, mesmo porque ele veio para aqueles que necessitavam, Jesus tratava em amor. E João 13, 34 e 35 diz o seguinte: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Nós estamos vivendo situações em que nós não imaginávamos viver. Essa pandemia, racismo, essas coisas horríveis que tem acontecido. E eu até acredito que isso já acontecia antes, acontece hoje e acredito que isso vai acontecer. Mas o nosso papel enquanto filhos de Deus é trazer o céu para a terra, né? Como Jesus mesmo falou na oração do Pai Nosso, e ele nos ensinou, está lá em Mateus 6, eu acho, ele diz o seguinte: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então que seja feita a vontade de Deus e que nós possamos trazer o céu para a terra. Amém? E aqui eu vou começar as perguntas que eu fiz, que é exatamente o seguinte: com quem nós temos andado? Se é com pessoas danosas ou se é com pessoas que nos aproximam de Deus. Eu vou ler alguns textos, tá? Então tá lá, 2 Timóteo, eu vou começar primeiro, na verdade, com pessoas danosas, tá? Pode abrir lá sua Bíblia em 2 Timóteo 2, 16 a 18. Evitem conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns pervertem a fé. 2 Timóteo 1, 15 e 18 diz o seguinte: você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Pelo contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Vocês sabem muito bem quanto serviço ele me prestou em Éfeso. 2 Timóteo 4,10 diz o seguinte: pois Demas, amando o mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Por que eu fiz essas anotações? Eu lendo 2 Timóteo, na verdade, aqui é a relação entre Paulo e Timóteo. E Timóteo era filho espiritual de Paulo, né? E ele vem falando das relações interpessoais que ele tinha
e que algumas pessoas durante a caminhada de Paulo abandonaram Paulo e outras pessoas Paulo continuou até Paulo morrer, né? E se uniram cada vez mais. E aqui nessa carta Paulo vinha falando exatamente de algumas pessoas, dentre elas essas que nós acabamos de dizer aqui, pessoas que abandonaram Paulo durante a caminhada dele de fé. Amém? Eu quero compartilhar com você agora então as pessoas que te aproximam de Deus. Vamos lá, em 2 Timóteo 1, 3, 5, diz o seguinte: dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como os serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé, não fingida, que primeiro habitou em sua avó e em sua mãe, e estou convencido que também habita em você. Isso aqui é Paulo começando a escrever uma carta para Timóteo, e ele lembrando de Timóteo, da fé não fingida de Timóteo, e que ele se emocionava com aquilo, porque ele entendia que Timóteo era um homem de Deus, e que ele ficava muito feliz por Timóteo permanecer em Deus, permanecer na palavra e não se desviar da palavra, né? E eles continuavam mantendo aquela relação interpessoal, e uma relação que aproximava tanto Paulo de Deus, como Paulo aproximava Timóteo de Deus. Então era uma relação interpessoal que não era danosa, era uma relação saudável, né? 2 Timóteo 4,11 diz o seguinte: só Lucas está comigo, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Paulo ele é impressionante porque a todo momento ele não abandonou Deus. A partir do momento em que Deus aparece para Paulo, ele se converte, ele vai fazer o aprendizado dele. Quando ele começa o ministério dele, Paulo não desvia da fé. E isso é impressionante. Paulo ele não dava ouvido a outras palavras. Ele buscava ter o próprio entendimento direto do Espírito Santo, as próprias experiências dele, e ainda assim ele procurava se juntar com pessoas que o aproximavam de Deus, que aproximavam ele de Deus. E essas pessoas que eram danosas, Paulo não fazia questão de estar junto dessas pessoas, ele simplesmente chegava, orientava, exortava e seguia, né, o caminho dele, mas não se desvirtuava, né? Uma passagem também que eu lembrei, e eu queria, na verdade, terminar com isso daqui, é o seguinte: está lá em Salmos 1. Diz o seguinte, aqui a gente pode prestar um pouco de atenção, porque aqui ele fala das nossas relações interpessoais ruins e da nossa relação interpessoal boa, né? Então vamos lá, Salmos 1, vai do 1 ao 4, do 1 ao 3 eu acho, tá? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Este é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Isso me chama muita atenção, porque logo no início ele fala assim, bem-aventurado o homem que ele não anda. Se o cara está andando no conselho dos ímpios, ele não precisa andar no conselho dos ímpios. Então é como se fosse uma sequência, ele anda, ele se detém e ele se assenta. Se você está andando, a probabilidade de você parar e prestar atenção naquilo, ela é grande. Quando você para e presta atenção naquilo, você acaba se assentando e compartilhando daquela situação. E não é isso que Deus chamou a gente para fazer. Então tá lá, ele fala assim, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela você deve meditar de dia e de noite. Amém? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, né? E eu queria, na verdade, lembrar de alguns pontos e falar mais alguns versículos para que a gente possa orar. Amém? Então tá aqui, que possamos lembrar das palavras de Paulo e que essa noite sejamos renovados pela palavra de Cristo Jesus. Amém? 2 Timóteo 2,1 diz o seguinte, portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E eu quero falar para você, fortifique-se na graça que há em Jesus Cristo.
2 Timóteo 1,7 diz o seguinte: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então eu quero falar desde já que Deus te deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 2:11 e 12 diz o seguinte: esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseverarmos, com ele também reinaremos. Eu quero dizer para você o seguinte: persevere na palavra, persevere em Cristo e ele vai te honrar. Amém? 2 Timóteo 4:2 diz o seguinte: pregue a palavra, esteja preparado, a tempo e fora de tempo, repreenda e corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Então, que nós possamos estar atentos e preparados, que nós possamos meditar na lei, meditar na palavra, de dia e de noite, que nós possamos exortar, corrigir, mas em amor, assim como Jesus fazia. Amém? Eu quero te convidar a fechar os seus olhos nesse momento e fazer oração. Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela tua exortação, muito obrigado pelos confrontos, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco, que nós possamos colocar em prática aquilo que o Senhor tem falado conosco, Pai, que nós possamos aprender cada vez mais do Senhor, que nós estejamos focados no Senhor, que essas coisas passageiras a gente simplesmente deixe passar, que os nossos desertos, que essas notícias ruins, elas não nos atinjam, Pai, mas que nós possamos simplesmente passar e que nós possamos caminhar de glória em glória, que nós possamos viver por fé, porque a Tua palavra diz que o justo viverá pela fé, que nós possamos Te agradecer, Pai, que nós possamos Te agradecer porque o Senhor é bom, né? Que nós possamos viver em fé, Pai. Obrigado por esse momento, obrigado pela palavra, que nós possamos estar junto do Senhor, Pai, cada vez mais, que nós não nos afastemos, que nós possamos estar focados no Senhor, Pai. Muito obrigado, Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Pessoal, boa noite, que Deus abençoe vocês, espero que essa palavra tenha edificado vocês. Amém? Beijo, fica na paz, tchau, tchau.